Olá, me chamo Frank e agradeço por você estar aqui no canal assistindo esse vídeo. Espero de coração que goste deste conteúdo e desde já peço para se inscrever caso goste do que veja. Não deixe de comentar e compartilhar o conteúdo com o seu amigo para me ajudar a fazer esse canal crescer. Sua ajuda é sem dúvida fundamental. E caso não conheça, estou lá no Instagram com um perfil de mesmo nome. Sempre estou fazendo lives com pessoas incríveis da cena RPG. Aguardo vocês lá, hein? Bom, agora é o seguinte, bora para a última pauta aqui, cara, que é a seguinte, cavaleiro. Qual foi a maior dificuldade nas décadas passadas, no caso que você acha, referente a criar novas narrativas, cara? O que você acha que era difícil nessa época para que a galera pudesse criar novas histórias, por exemplo? Eu acho que para criar história, primeiro que tínhamos poucas informações, né? Hoje o pessoal tem uma maior facilidade, a internet, você tem aí canais aí que auxiliam, né, inclusive do nosso nobre amigo aqui, né, para facilitar isso, né? Instagram para poder explicar, né, como criar um bom jogo, né, uma boa narrativa. E naquela época a gente não tinha muito isso, né? A gente não tinha também pouca leitura, no caso, assim, esses autores que hoje são consagrados do meio, né, como Tolkien, a gente não conhecia na época, tinha uns filmes no caso, mas até o pessoal, até a gente poder tomar essas referências e trazer absorver para o contexto, né, do jogo, absorvendo isso, aí já penamos para isso, né? E repetindo o livro-jogo, ele tinha esse formato, então assim, ele ajudou muito tanto para criar uma narrativa como para jogar, porque mais ou menos assim, fornecia uma ideia de como era uma narrativa básica de RPG. Sim. Então os livros-jogos eu considero assim importantíssimo, né, nesse auxílio, né? E é isso, eu acho que nos anos 90 tinha isso, falta de informação, né, que depois com o tempo eventos e com as revistas especializadas, e isso aí foi sendo, vamos dizer assim, foi se resolvendo, no caso, né? Mas sem dúvida, nos anos 90, nos anos 80 então era pior, né? Muito pior nesse sentido. Hoje o pessoal não sabe a facilidade que tem. Porra. Isso é um fato, porque assim, se eu for falar também da maior dificuldade, né, da época, a maior dificuldade, cara, que você teve em 2002 pra jogar RPG, eu vou falar, cara, não, até tinha. Acho que a dificuldade não era em si criar uma história, vamos dizer assim, porque meu mestre de RPG, ele era bom e ele já conhecia muito sobre o assunto. O problema era a gente, no meu caso, eu que não entendia o que era aqueles dados estranhos de 10 faces, o que era aquele dado estranho de 8, 12 faces, o que eles faziam, por que eu tinha que pegar o dado e jogar, fazer ele rolar pra cair o número, entendeu? Eu acho que a maior dificuldade era, de fato, a gente, eu creio que ainda seja, a gente realmente poder entender do que se trata o RPG. Né? Com o RPG ele não é somente você sentar e contar uma história, não é isso. O RPGista, ele senta assim na mesa e divide a história dele, a ideia de história dele, com os jogadores que vão trazer também histórias e vão adicionar a história dele, fazendo com que o mundo ganhe um maior volume, né? Ganhe uma expansão, vamos dizer assim, né? Se fosse um jogo de videogame, a gente poderia dizer que o mestre é o jogo e os jogadores são a expansão dos jogos que vão trazer novas histórias, né? Por que é tão necessário haver background? Hoje em dia eu entendo, porque o background ele vai dar não somente aquele apoio, né, para que a história se firme um pouco mais, como também vai trazer novos elementos para a história que está sendo contada. Então, na época a gente não entendia o que era isso. Como assim? Tem que criar história pra esse cara aqui, cara? Tá doido? Eu vou ter que... Como assim? Me explica aí. Aí o mestre vinha com a clássica. Cara, senta aí que tu vai aprender a jogar. Essa era padrão da época. Não, e detalhe, você, além de você ter que construir o personagem com toda a história dentro do contexto ali do cenário, né? O que
inevitavelmente tinha que haver um compartilhamento. O mestre tinha que passar informações para que você, mediante... E, assim, o mestre não poderia passar todas as informações, porque, dependendo do teu personagem, claro, você só ia ter acesso a algumas informações e mediante essas informações, construir um personagem, e depois dessa construção, você ainda tinha que interpretá-lo. Sim. Porque o RPG, né, Eduardo, não é só esse negócio de você sentar na mesa, segurar a ficha, o lápis e a borracha e falar, não, meu personagem, não é isso. RPG não é isso, meu povo. Certeza. Não jogue RPG dessa forma, você está jogando errado. Não faça isso, cara. Quando você for jogar RPG, você deve incorporar o personagem. Você deve falar, eu vou atirar uma flecha no meu inimigo. Não é ele vai atirar uma flecha no inimigo dele. Não é isso. O RPG ele não é bem isso. O RPG é um momento das nossas vidas que nós nos transportamos para um local de forma voluntária, porque a gente quer viver aquilo. Entendeu? Então a gente quer viver o mundo de fantasia, a gente quer viver o mundo cyberpunk, a gente quer viver o mundo de pós-apocalíptico. A gente tá jogando o RPG por isso, a gente não tá ali simplesmente para segurar a ficha, porque se for dessa forma, vai para uma fila de banco e segura um boleto, que vai ser a mesma coisa. Essa imersão que o Franco falou é isso aí mesmo, né? No caso, não é... Então, assim, no início é difícil a gente ter essa... Sim, ter essa noção de que é assim, né, que tem que ser feito. É complicado. E também, não sei, Eduardo, se você concorda, que tem essa pegada de tipo, quando a gente muda essa ideia de eu vou atirar no meu inimigo, você tá imerso no jogo. Você sente tudo que o jogo está propondo. Por exemplo, se há um momento triste no jogo, você vai ficar triste, porque o teu personagem está triste. Com certeza. Se acontecer um momento de glória, de vitória, de que derrubou aquele boss que estava perturbando vocês há 2 anos já na sessão, vocês já acabaram, vocês não vão matando o boss. Duvido, cara. Todo mundo vai pular, cara, da mesa. A imersão na história tá tão profunda que... como você disse, não tem, a gente acaba tendo quando há uma... Fica íntimo do personagem, Fica íntimo do personagem, acontece uma tragédia, você acaba sentindo ali então assim, esquecemos completamente aqui uma outra persona, né? Exato, é o que eu já falei uma vez e repito, né? O jogar RPG é a gente se transportar desse mundo para um mundo fictício. Com certeza. Tudo bem, beleza. Não é diferente para quem faz um filme, por exemplo. Também está se transportando para dentro de um mundo fictício, também, né? E tudo mais. Então, exatamente, ele tá atuando ali, o personagem. RPG é exatamente isso. É atuar o que o seu personagem tá fazendo, sentir o que o seu personagem tá sentindo, né? E eu acho que isso, cara, com certeza transforma não somente o jogador, mas também a mesa como um todo. Porque a partir do momento que tem um jogador que se doa 100% ao personagem que ele tá interpretando, a galera vai gostar da ideia e vai começar a fazer também, deixando o jogo muito mais vivo, né? Não, com certeza, E uma diferença também que no teatro você tem vários ensaios, né? Então você tem um papel escrito, que é diferente. O RPG, você constrói um personagem, personalidade ali com uma história, mas diferente do teatro, o teatro você tem um ensaio para atingir uma interpretação assim, uma interpretação assim de excelência. No caso do RPG não, é tudo improvisado. Então, quer dizer, é complicado muito para um iniciante, é muito difícil você atingir essa... É uma dificuldade, cara, você conseguir entender a proposta do RPG de início. Com certeza. Muito complicado na voz, como você falou, na personificação, nessa persona, né, de não abandonar e nova, né, de você personificar e improvisando, né? Que o mestre vai contando a história, vai compartilhando ali, né, a história e você tem que ir dentro ali, sem, né? Tudo dentro da história, né? Masters and Players, calma que tem mais do papo vindo por aí. Até então, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final. Aguarda que tem mais, hein?